Caiu meu sinal aqui, vamos ver se Marcelo Spielmann. Desculpa aí, galera, mas deu uma queda no meu sinal. Eu tô procurando Marcelo Spielmann pra gente voltar ao nosso papo, que tava maravilhoso aí. Eu tô vendo muita gente aqui. Desculpem aí, caiu. Tô entrando aí. Desculpa, Marcelo, deu uma caída aqui na minha internet, eu acho. Tranquilo, tranquilo. Eu Nós acho que estava estávamos falando falando aí, dos mas fala animais. aí, vamos lá. A gente estava falando dos animais peçonhentos, mas estava aqui. Eu estava justo lendo uma pergunta do coach. Vamos lá, peraí. O coach Renato, ele é da equipe Navegantes, grande amigo, um dos criadores da travessia Leme ao Pontal. E ele perguntou dos ataques, se existe a possibilidade de ataques de cardumes de peixes. Ele citou as barracudas, por exemplo, Não, que é um peixe que olha já me só, falaram também. é raríssimo você ter ataques de barracuda, raríssimo. Os ataques reportados de barracuda muitas vezes são com pescadores submarinos que tem algum peixe na fieira, algum brilho, alguma coisa brilha e a barracuda pode, por um erro de identificação visual novamente, atacar, mas é muito raro. Né? Eu diria a você que é mais perigoso, ainda que seja raro também, um cardume de barracudas pequenas do que uma grande barracuda. Tá? Porque um cardume de barracudas pequenas, existe o efeito de grupo, a gente chama. Isso acontece com o ser humano também, qualquer animal. Quando está em grupo, eles individualmente se sentem mais corajosos a atacar. Quando estão sozinhos, eles não atacam. Então, mas isso é muito raro. Não existe nenhum relato de barracuda atacando mergulhador, banhista, ou coisa muito mais ligado talvez a uma atividade de pesca submarina. Bom, eu queria dizer a vocês, caiu. Estão perguntando se vai ficar gravado, vai ficar, só que aquela primeira parte eu acho que eu perdi, eu não sei. Eu peço desculpas a vocês, mas vai ficar gravado no IGTV. Quais são os animais marítimos peçonhentos na costa carioca? Bom, você tem aí que existe uma diferença interessante que as pessoas precisam saber, que existe a diferença entre peçonha e veneno. Muitas vezes confundem, muito em função dos programas do Discovery, National Geographic, em função da má tradução. Tá? Existe uma diferença na terminologia entre peçonha e veneno. Tá? Veneno é uma substância que pode ser animal, vegetal ou mineral, não é produzido por glândula e não é inoculada por um aparato natural do animal. Então, baiacu é venenoso. Tá? Uma cobra nunca é venenosa, a não ser que você coma ela e te faça muito mal. Tá? Uma cobra é peçonhenta, um escorpião é peçonhento, uma água-viva é peçonhenta. Tá? Então, isso é importante. O que existe no Rio de Janeiro, existem peixes peçonhentos, tá? Como a raia é um peixe peçonhento, o mangangá, ou peixe-pedra, é um animal peçonhento, tá? Que é parente do peixe-leão, famoso nos aquários, inclusive tem lá no Aquário Marinho do Rio. Tá? Esses são animais peçonhentos. A água-viva é outro animal peçonhento. Tá? Então, tem que ter um aparato, ela é produzida tem que ter aparato tem que ter um aparato natural para inoculação, que é a aranha, a cobra tem aqueles dois dentes, né? O mangangá tem um espinho em que na hora que você toca no espinho, ele tem uma glândula embaixo e tem como se fosse um canal que inocula essa peçonha. Tá, quando Tá? você falou de peçonha, eu queria que você repetisse, Marcelo, para ficar gravado, porque infelizmente talvez eu tenha perdido. É sobre a caravela. A caravela ela é peçonhenta, né? Ela tem Todas as águas tenta- vivas, todos os selenterados são peçonhentos. Então, as águas vivas e caravelas, anêmonas também são peçonhentas, ainda que seja muito leve. Então, você pode encostar numa anêmona e sentir uma ardência, uma urticária. Tá? Então, o que acontece é o que eu te falei, ela tem uma célula que chama nematocisto, tá? Que é uma Tá. cápsula que explode ao contato físico ou por osmose, quando você coloca água doce, por exemplo. Quando ela explode
e projeta uma microsílica com peçonha. Tá? Então é essa microsílica, quando penetra na sua pele com essa peçonha dá a sensação de ardência, que aí essa ardência pode ser bastante forte em função da potência dessa peçonha. Vai muito em função também da alimentação desse animal. Os animais que se alimentam de peixe têm uma peçonha mais efetiva, mais rápida, mais potente, que a gente chama. Aqueles animais que se alimentam de micro-organismos plânctons, tá? A peçonha dele é leve, bastante leve. Tá? Então, falar do xixi, estou mandando falar do xixi aqui. Ó. Mandaram falar do xixi. Não sei se você tá, nesse horário pode não, falar de xixi? Na verdade, é aquele mito ou verdade, eu gostaria que você repetisse sobre como tratar uma queimadura. É porque existe uma crendice, existem várias crendices, né? Que não são cientificamente comprovadas. Tá? Algumas pessoas até acham que faz sentido. Mas o que é comprovado é o uso do vinagre. Esse é comprovado cientificamente. O que acontece com o xixi é que a pessoa, depois de queimada pela água-viva, ela usa o xixi. E aí, daqui a 20 minutos, 30 minutos, a dor cede. Tá? Começa a diminuir a dor. E ela acha que é o xixi. Mas essa dor iria ceder da mesma forma sem que tivesse usado qualquer substância. Tá? Então, a dor cede em 20 a 30 minutos, a dor dá uma cedida. Então, a pessoa bota o xixi e acha que é o xixi, mas não é. Tá? Então, é uma crendice que não existe. É o vinagre, né? O vinagre, ele não é antiálgico, ele não tem relação com a dor. Essa dor passa. O vinagre, ele inocula, ele desativa, né, as próximas inoculações. Tá? Ele desativa o sistema do nematocisto explodir de novo. Ou de novo, explodir aqueles que não foram explodidos, vamos chamar assim. Então, o uso do vinagre é importante, sim, porque dificilmente você vai conseguir tirar um tentáculo que esteja na sua pele sem que explodam mais nematocistos na sua pele ou na sua mão. Então, o banho de vinagre, pelo menos 2 banhos de vinagre de 5 a 10 minutos são importantes antes de fazer qualquer coisa. Legal, Marcelo. Cris. O que já foi inoculado, então não adianta. Na verdade, isso daqui é para que outros não acabam explodindo, né? Exatamente. A Cris de Garça, que mora no Rio de Janeiro, está dizendo que conheceu você pessoalmente, dando dicas de primeiros socorros para a escola de surf Burle, aqui na Barra da Tijuca. Está comentando. Não, eu acho que ela está confundindo, porque hoje eu pareço muito com meu irmão, Davi Spielmann, que é médico. Que é médico. Especialista em salvamento aquático. Então especializado em emergência médica, que dá cursos no Brasil todo, no mundo todo, aliás. É um dos maiores especialistas hoje em salvamento aquático. E parece hoje muito comigo. Ainda que eu seja irmão gêmeo verdadeiro de um outro irmão, eu hoje pareço mais com o Davi, que é meu irmão mais velho, do que com outro irmão gêmeo. Então, as pessoas me confundem. Inclusive, é engraçado que ele é médico, tem consultório, tem paciente no consultório dele dizendo: doutor, por que quando o senhor dá entrevista o seu nome é Marcelo? Ele pergunta. Não, porque não sou eu, é o Marcelo. Mas deve ter sido isso. A confusão é normal e natural. Já perguntaram aqui na outra, anotei, mas não perguntei, se botos representam algum perigo e os golfinhos, se eles representam perigo quando encontramos no mar, os golfinhos. Não, olha só, nunca vi nenhum golfinho ou coisa atacando mergulhador ou banhista ou coisa parecida com isso. O que acontece, pode acontecer, quando isso eu já vi em que em alguns momentos, quando você vai mergulhar lá fora, às vezes você está mergulhando, você encontra um cardume e resolve mergulhar com esse esse grupo, desculpa, cardume é peixe, esse grupo de golfinhos. E aí, os golfinhos, normalmente os golfinhos machos, protegem as fêmeas e os filhotes. Então, pode acontecer dos machos chegarem mais perto de você para te intimidar. Né? Isso é interessante. Você sabe que quando você anda de barco e que os golfinhos vão na proa, assim, né?
eles vão na proa, o que eles estão fazendo é tentando, eles imaginam que você possa ser um grande predador, e eles estão tentando levar você para outro lugar, e o grupo, as fêmeas e os filhotes ficam em outro lugar. Eles estão tentando levar vocês. Então, o golfinho é muito predado por outros, por tubarões, até por grandes tubarões, orcas. Então, eles têm esse receio. Você vê que uma orca, quando ela quer intimidar, ela vai por trás, ela ataca por trás o barco, e não pela frente. O golfinho fica na frente. Então, ele tem essa particularidade, mas os únicos acidentes com o golfinho é quando você resolve mexer com o golfinho, abraçar o golfinho, entendeu? Segurar ele. Aí, claro, é um animal selvagem, grande, forte, que tem boca e dente. Então, aquilo que eu te falei, quem tem boca e dente morde. Eu mordo também. Se você me agarrar e eu não puder fazer outra coisa, eu vou te morder. Pode ficar tranquilo. Pode ocorrer, Alexandre Augusto, pode ocorrer infecção se cortar com corais? Pode. Pode, não só. O coral, na verdade, é um animal fixo, é um selenterado, tá? Que é aquilo que eu falei. O coral, muitas vezes, pode se reproduzir por medusas. O coral também tem, cada coral é como se fosse uma pequena anêmona. E ele pode ser urticante. O coral de fogo, existe um coral muito comum na Bahia, no sul da Bahia, até em Arraial do Cabo também tem, que chama coral de fogo. De fogo porque se você encostar, ele realmente irrita bastante a pele, tá? Tem aquela sensação de queimadura. Tá? Mas, além disso, quando você se corta num coral, aí você tem esse problema. Você tem inoculação de substância estranha, tá? E bactérias que a gente não está acostumado, porque a gente está acostumado com bactérias terrestres. A nossa evolução do homem, ao longo de milhões de anos, foi com as bactérias da Terra. O homem começou a entrar dentro d'água tem 500 anos, no mar, né, efetivamente. Então, a gente não tem um costume, nós não estamos aí com aquela vitamina, quando a nossa mãe deixa a gente botar as coisas na areia, na boca, para ter a vitamina C, né, de sujeira, né, a vitamina S de sujeira, que é exatamente isso. A gente está acostumado com aquelas bactérias que estão na terra. No mar, nós não estamos acostumados com essas bactérias. Então, qualquer mordida, como eu falei, mordida de peixe, mordida de tubarão, acidente com seres marinhos, muitas vezes você tem infecção secundária porque as bactérias que estão ali, você não tem essa resistência como às vezes tem para outras bactérias. É mais fácil. Kiko Gralha, nadador também aqui do Sul, está perguntando assim, mitos ou verdades, né? Protetor solar que criaria uma película anti-água viva e aquela pulseira repelente de camarões, funciona? Sabe de alguma coisa disso? Repelente de tubarão. Tubarão, pulseira repelente de tubarão. Você falou... tá. Cara, o óleo, se for óleo, o protetor solar for na forma de óleo, protege. É o que eu te falei. Se passar um óleo no corpo, ele tiver com aquela película, ele dá uma certa proteção porque ele não deixa grudar. O protetor solar normal, não. Agora, existe uma pesquisa que a gente contribuiu, o Aquário contribuiu para uma pesquisa de uma menina que produziu um protetor solar que inativa a inoculação. Tá? Então, é um produto interessante que vale a pena pesquisar. Existe já um produto, como se fosse um protetor solar, que evita que você seja inoculado, te dá uma certa proteção. Com relação à pulseira, na verdade, esse produto inicialmente chama Shark Shield. É um produto que foi criado há 20, 30 anos atrás, que dá uma certa proteção para certos tubarões em certas situações. Tá? Pra você ter uma ideia, botaram um Shark Shield, que é um aparelho que foi diminuindo cada vez mais, ele vem diminuindo, ele já foi grande, ele hoje é usado por alguns surfistas. Ele, dentro da água, você tem que estar imerso na água para que ele faça um campo eletromagnético ao seu redor. Por quê? Porque o tubarão tem células específicas na região da cabeça, especialmente no focinho, ampolas de Lorenzini, que capta campo eletromagnético dos seres vivos e da Terra. Quando você
cria esse campo eletromagnético com esse aparelho, ele cria uma situação em que aquilo incomoda, é excessivo, é como um barulho muito forte. Um barulho muito forte incomoda você, o seu ouvido, né? E no caso do tubarão, incomoda quando o campo é maior do que ele está acostumado. Mas isso, em absoluto, evita, tem 100% de certeza que ele não vai passar esse campo. Então, os testes já botaram um saco shield num atum e o atum foi comido completamente. Então, não é uma coisa efetiva, infelizmente. Tá? Uhum. Inclusive, especialmente uma pulseira, que a pulseira, o campo eletromagnético ainda é muito pequeno para realmente haver uma proteção efetiva. Tá? Mas eu acho que essas coisas, novamente, a não ser que você vá surfar ou nadar numa área conhecidamente habitada por tubarões mais perigosos, onde já há relatos e ocorrências relatadas de ataque tubarão não provocado. O que é não provocado? Não provocado, vamos falar ao contrário. Provocado é eu mergulhar com o tubarão, eu agarrar o tubarão, eu pescar tubarão, qualquer coisa que eu interaja com o tubarão, se ele me morder, é um ataque provocado, não entra nas estatísticas. O que entra na estatística de ataque tubarão são os ataques não provocados, ou seja, quando você está na água e por uma razão desconhecida, você é atacado, sem nenhuma provocação. Tá? Então, Você é diria muito também que raro. nadar à noite, por exemplo, pode aumentar essa proporção de você ser Olha incomodado só, por algum... existem várias recomendações, tá? Que nem sempre são efetivas, mas não nadar ao amanhecer e ao anoitecer é uma recomendação. Não nadar em águas acima de 3 metros de profundidade. Não nadar em baías ou em locais onde tem um porto de navios que trafegam, atraem atenção. Os portos normalmente são sujos. Tubarão é um animal que é oportunista e que está sempre procurando, buscando alimentação fácil, restos de comida, esse tipo de coisa. Então, ele pode estar naquela área. Então, evidentemente, o que acontece com o ataque tubarão, para as pessoas entenderem, é uma coisa, é estatística, é simplesmente estatística. O que aconteceu em Recife, onde até a década de 90 não havia grandes relatos, havia eventualmente um ou outro, mas nada representativo, tá? Porque os tubarões estavam, o cabeça chata, que é o responsável pelos ataques lá no Nordeste, em Uhum. Recife, ele estava lá em Porto de Galinhas, lá em cima, em Suape, na verdade. Né? E aí, quando mexeu naquela situação de Suape, criaram o porto de Suape, fecharam a boca de rio e aterraram mangue, esses tubarões tiveram que ir para Recife. Quando eles foram para Recife, aumentou a interação do homem com o tubarão. Então, é uma questão estatística. Quando você aumenta a interação de dois animais, existe um risco sempre de haver um acidente entre esses animais. Então, é o que aconteceu em Recife. Aumentou o número de encontros, aumentou o número de acidentes. Tá? Então, quando você evita lugares e épocas e horários, você evita a possibilidade de um encontro. Ainda que esse encontro, em 99,99%, não vai acontecer nada. Você falou também de amanhecer e anoitecer também, não, né? No anoitecer e no É amanhecer. amanhecer e anoitecer, são as 2 horas mais propícias para alimentação. Não estou te ouvindo, Harry. Agora Devagar. começou, mas a tua internet eu acho que está. Minha, a minha também deu aqui. A minha Ecodiver, filha, só aproveitar e dizer que Marcelo escreveu alguns livros, Ícaro manda lembranças, Judeus e suas extraordinárias histórias, mas basicamente em relação ao mar, o Guia Aqualung, que foi o primeiro, né? Depois o Aqualung Guide of Fishes, Seres Marinhos Perigosos, Peixes Marinhos no Brasil, Tubarões no Brasil, que é o Guia Prático e o Guia Prático de Identificação, que a gente pode encontrar, não é difícil encontrar, né? Dá um Google aí que a gente encontra esses Não, livros, né? não. As livrarias virtuais todas têm. Amazon, todas as livrarias virtuais têm esses livros todos.
São 7 livros, Matheus são Drummond, 8 livros publicados, 8. Hã? Matheus Drummond está perguntando, a galera do triatlon que a natação não é o primeiro esporte, mas os cuidados que temos que tomar com a vida marinha para fazer. Ele está perguntando os cuidados que tem que ter com a vida marinha para ter tranquilidade nos treinos. Mas Você, é só você já não pontuou mexer, aí, né? é só não mexer com os animais. Entendeu? Eu Se queria você falar, estiver dentro aproveitar. d'água, você é um outro animal, ele não representa nenhuma ameaça. O que não pode é tocar no animal, é abraçar o animal, é querer chegar perto do animal. Esse tipo de Às interação, vezes, muitas vezes, faz com que o animal, por uma reação defensiva, possa representar uma ameaça. Mas, fora isso, não existe risco nenhum. Mas cuidado é Marcelo, responsabilidade, bom senso. a gente nada muito aqui na costa de Ilhabela e tem outras costeiras aí, Rio de Janeiro, enfim, nossa costa. Existe aquele medo, a gente está nadando entre as rochas, às vezes tem algumas tocas, que nem você falou, mas não existe, se você, como você falou, se a gente não enfiar a mão lá dentro, se a gente simplesmente nadar na superfície, a condição é quase zero que se aconteça alguma coisa, correto? Correto, correto, correto. E eu Chegar queria perto de uma aproveitar. pedra, um costão, você tem os ouriços, que às vezes podem machucar bastante, ainda que o ouriço no Brasil não tenha peçonha, tem no Pacífico, mas no Brasil não. Mas o ouriço é como se fosse uma farpa entrando no seu dedo. É sempre muito doloroso. Tem muito aqui na nossa costa. Eu Muito. queria falar Costão sobre as rochoso todo. tartarugas. Queria falar um pouquinho sobre as tartarugas marinhas, que também em Ilhabela Aham. temos uma quantidade enorme. Elas, É. às vezes, estão do nosso lado, elas são muito rápidas, às vezes assustam porque elas estão próximos da gente, tiram a cabeça para respirar e a gente acaba se assustando, mas alguma referência a elas, Marcelo, que você Cara, fala sobre as a tartarugas marinhas? tartaruga marinha não representa nenhuma ameaça. Eu, quando comecei a mergulhar, eu tinha 12 anos, e durante um bom tempo, se você visse uma tartaruga marinha no mergulho, você era um cara, tinha ganho na Mega Sena. Era raríssimo. O trabalho do Projeto Tamar, nesses últimos 30 anos, foi extraordinário. Extraordinário, Então, né? hoje, aliás, nos últimos anos, você mergulha, dificilmente você mergulha e não vê uma, duas ou mais tartarugas. Então, a quantidade de tartaruga hoje na água é muito grande, muito bom, né? Muito É legal verdade. você ver uma tartaruga, mas ela, em absoluto, representa ameaça. Entendeu? Ela, inclusive, vai fugir de você, não vai deixar você chegar perto. Tá? Pode acontecer, às vezes, é uma coincidência de você estar nadando, ela está subindo para respirar, nada demais. Tá? Então, não precisa ter medo de tartaruga, não. Tá ok. Aqui estão perguntando também, Marcelo, sobre a questão das águas sujas, né, as águas poluídas, para nós nadadores nadarmos no litoral, no litoral urbano, né, do Rio, de São Paulo. Alguns cuidados especiais para nadadores que você possa falar? Caramba, doença de pele e também não beber água quando está numa água suja, né? Você vai ter coliforme fecal, bactérias, etc. Isso você pode ter problema gastrointestinal, você pode ter problemas de pele, né? Uma série de coisas quando você está numa água poluída. Eu não recomendo, em absoluto, entrar numa água que você sabe que está poluída. Muitas Que vezes, está poluída, né? agora esse último evento agora do Rio, em que as águas ficaram claras, até na Bahia, na praia de Botafogo, que é uma coisa raríssima, dentro da Baía de Guanabara, a água clara não significa que ela seja limpa. Ela está clara porque ela não tem substâncias solúveis ali, que é o que dá, a substância orgânica que dá, turva a água. A Mas a gente tem água essa falsa, clara não significa que não tenha coliforme fecal. a gente Provavelmente tem tem essa falsa coliforme impressão, fecal. a É, gente tem essa falsa impressão que a água está clara, que está limpa, mas ela pode estar é. com vários, Ela pode vários estar organismos. com organismos patogênicos ali que Estão não me vale a perguntando pena. salpas. Eu não sei o que são salpas. Cuidados com as salpas. Eu não sei o que são salpas. Não, as salpas é um outro, é um invertebrado marinho que também não significa nada. Não há razão para ter medo de salpa. Pode aparecer eventualmente do teu lado, mas você também não precisa, porque é um animal frágil, então não vale a pena você se aproximar desse animal. Nada demais. Tá? Aliás, você me falou sobre você chamou de baratinha do mar, né? Que é uma amiga sua Eu quando que entrevistei, mergulha, eu que entrevistei nada, a desculpa. Kay France.
eu entrevistei a Kay France na Paraíba, que foi a primeira brasileira a atravessar o Canal da Mancha, e ela contou que ela depois, se ela nadasse depois das 6 da tarde, ela era atacada por baratinhas do mar que agarravam no corpo dela e só conseguia tirar depois em terra, mas era como se estivesse sugando a pele dela. Baratinha do mar, a gente chama aquelas baratinhas que vivem na fase de maré, ali na região de maré, muitas vezes nas pedras. Você vê aquela baratinha andando, né, entre as pedras. Isso é baratinha. Isso que você está falando, a gente chama de piolho do mar, que na verdade são organismos ao mesmo, são anfípodas, crustáceos anfípodas. Tá? No caso da baratinha do mar, ela come aquelas algas que ela vê ali, mas no caso do piolho, ele é carnívoro, ele se alimenta da pele. Né? Ele gruda na pele mesmo. Ele é necrófago. São organismos que, além de outros milhares, comem os animais mortos. São importantíssimos para manter a saúde e equilíbrio do ecossistema marinho. E quando você está nadando, às vezes ele pode grudar e pode realmente grudar na sua pele como se fosse um piolho, né? Como se fosse um percevejo, sei lá, alguém que vai comer um pouco uma parte da sua pele. Então, machuca, é ruim, pode sangrar. Não é muito comum, mas pode acontecer sim. A Érica Perillo, no Rio de Janeiro, está vendo, nadar à noite no posto 6 de Copacabana pode representar algum risco ao nadador? Caramba, o maior risco que você tem nadando à noite é um barco passar por cima de você. Então, esteja bem sinalizada, que não vejo perigo nenhum. Absolutamente nenhum. Tá? Não há nenhum perigo ali na... Sandra Regina Santa Catarina disse que tem aparecido leão e lobo marinho lá no... Tem algum registro de acidente? São agressivos, leão e lobos marinhos? Leão e lobo marinho é a mesma coisa. São nomes diferentes. O argentino chama de leão e a gente chama de lobo. É o mesmo animal. Mais uma vez, ele não representa ameaça se você não chegar perto dele. Dele. Em absoluto. Se você for mergulhar, eu já mergulhei com eles lá na ilha de Guadalupe, e ali você tem um problema, porque às vezes o macho alfa pode achar que você está atrás das fêmeas. Ele pode partir para cima de você. É a verdade. Cara, é engraçado. Você está no ambiente dele, está na área dele. Né? Então, você corre um risco efetivo. Mas dificilmente é o animal com águas frias, né? Então, dificilmente você vai ver um animal desse dentro d'água, a não ser que você mergulhe para vê-lo. Né? E estando em terra, tá? Assim como pinguim, lobo marinho, que às vezes aparece nas praias, a recomendação é não mexa com ele, não toque nele, porque tem não só o risco de você ser bicado ou ser mordido, como tem doenças, tá? E o animal está assustado. Então, se você se aproximar, ele pode partir para cima de você por uma questão de defesa, né? Então, não recomendo. Acho que você tem que chamar a patrulha ambiental ou o órgão ambiental do Estado para que esse pessoal mais especializado resgate esse animal. Tem uma galera aqui que nada à noite, uns malucos que nadam à noite. Nadar à noite com luz no corpo pode atrair peixes? Pode. Não recomendo. Especialmente no Nordeste. No Nordeste você tem cardumes de agulha e agulhinha, agulhão, que a pesca do agulha e do agulhinha, ela é feita com lampião, né? Antigamente, até hoje é feito assim, aquelas jangadas, o cara bota o lampião, e o peixe sai da água pulando em cima do barco. Tá? Se você estiver na trajetória, ele pode até enfiar aquela agulha na sua pele. Existe um relato de um japonês mergulhando com lanterna em que o agulha entrou na máscara dele. Então, eu não recomendo. O que você tem que fazer é usar uma boia com sinalização colada ao seu corpo, como um mergulhador, como um pescador submarino faz, onde está numa área que passa barco. Se você for nadar à noite, você use uma coisa, aquele capuz na cabeça colorido, para que as pessoas vejam que você está lá.
Agora, usar roupa luminosa, eu não recomendo, não. Também estavam comentando de à noite, já aconteceu comigo aqui, a gente vê os plânctons, né? Alguém Aham, comentou que viu isso em Angra dos Reis, e eu à noite também, já 2 vezes à noite nadei e a gente viu plânctons. É um efeito é. muito interessante, Eu já tem época. mergulhei algumas vezes, à noite você vê, só à noite, né? À noite você vê, eles são excitados quando tem uma arrebentação de onda ou quando bate na água, eles são excitados e tem a bioluminescência. Eles produzem luz própria, tá? E aí criam aquela experiência. É muito bonito, né? Quando você vai nadando, já várias vezes mergulhei noturno, e você vai nadando e cria uma esteira de luz no seu pé de pato. É muito bonito. Mas Muito é porque bonito. ele é excitado pela batida. Mecanicamente ele é excitado e ele produz aquela luz. Tem Legal. lugares lá na Ásia que as pessoas levam você para mergulhar, para ver Para ver o esse plâncton. efeito. É. Lilian A água tem que Abraham, estar clara, né? A água tem que Jacques, estar clara Ricardo, também. claro. Ricardo, Jacques, Lilian, atenção no nado noturno aí. Lia Barbeiro, o que fazer quando a maré está baixa e você está nadando perto de corais? Sair de perto, né? Não, evita. Evita porque você vai bater a mão, no mínimo vai bater. Se você estiver nadando, você vai bater com a mão no coral e vai se machucar, né? Então, é igual nadar, querer nadar numa piscina rasa. Não vai conseguir, né? Então, é simplesmente ter bom senso, né? Acho que o bom senso é fundamental em qualquer situação. E manter a calma. Tem Isso é uma uma. outra coisa importante, viu? Manter a calma. Qualquer situação, seja fora d'água, dentro d'água, manter a calma e continuar pensando é extremamente importante. Para não tomar uma atitude precipitada, de pânico, em que provavelmente você vai ter vamos dizer assim, um resultado bem pior do que aquela pessoa que para, olha o que está acontecendo, pensa, vê o que vai fazer. Então, quando você faz mergulho, eu fiz curso de mergulho profissional, e Aham. ele te ensina a respirar com calma. Mesmo que você esteja numa situação de pânico, numa situação de perigo, numa situação em que você está respirando um gás, que é um gás misturado, se você respirar rápido demais, você apaga. Então, você é ensinado a respirar sempre com calma, a manter a calma, continuar pensando o que você vai fazer, analisar a situação. Então, isso é fundamental em qualquer situação, dentro d'água ou fora d'água. Todo mundo que A entra em pânico, muitas vezes tem um resultado ruim. Silvana está perguntando, a Silvana nada aqui no Litoral Norte, em Ilhabela. Tem uma espécie em algumas pedras, que ela gosta de parar perto de algumas pedras, que tem uma espécie de um musgo, que ela chama de língua de vaca. Tem algum Sei. perigo? Tem algum Não, perigo? só escorregar. É verdade que Esse, hidrata a pele? aí eu já não sei. Aí eu não sei. É bem possível. Existem vários organismos marinhos que têm atividade, propriedades terapêuticas, propriedades biodinâmicas que hoje são usados. Tem inúmeros casos hoje. Algas e algas, e várias algas são usadas para várias coisas, até sorvete, né? Você tem o É. alginato das algas que é usada para sorvete. Então, tem muita coisa marinha que é usada hoje. Agora, esse eu desconheço, né? Só testando. Fede Laurentes, em Búzios, o peixe-boi vem bem próximo da praia. O que ele pode fazer? Nada. Ele quem? O peixe-boi ou quem está Peixe, nadando? peixe-boi. Não, peixe-boi não faz nada. Peixe-boi é um bobão, é um animal bobo. Foi por isso que foi devastado. Um animal que chega próximo do homem é muito bobinho e rapidamente os caras caçam ele de forma muito fácil. Então, eu acho que é o seguinte: se chegou próximo, aproveita. Uma oportunidade sensacional de mergulhar com um animal desse, lindo, que é raro e que está em ameaçado de extinção. Marcelo, nosso tempo aí chegou, está chegando ao final. Eu queria te agradecer demais essa possibilidade, essa de poder conversar com você. Foi super enriquecedor. O povo vai querer mais. Muita gente perguntou se vai estar gravado. Infelizmente, teve uma parte do começo que a gente talvez tenha perdido. Eu vou tentar recuperar.
mas agradecer de A carinho gente aí não, hein? demais. A gente não, é você, hein? Não me bota nessa não, Harry. Ah, é, a minha conexão Isso. caiu, que fique aqui registrado em ata, a minha conexão caiu e não deu para gravar, mas com certeza o Marcelo será convidado para uma outra live com perguntas que eu vou tentar abrir as perguntas aí durante a semana para poder vir mais organizado, com mais imagens para vocês, porque vocês precisam conhecer o Aquarrio, que é maravilhoso. Eu acho que é o primeiro aquário sustentável do mundo. Ele ganhou um certificado bem animal. Ele é o maior projeto de energia solar do Rio de Janeiro ou no Brasil em área urbana, né, Marcelo? Então, esse espetáculo de aquário. O primeiro aquário no Brasil a ter certificação de bem-estar animal. Então, o aquário faz um papel extraordinário. Então, acho que as pessoas devem conhecer. Tem gente aqui que não acha certo, não gosta de aquários, zoológicos, mas primeiro conheça, não tenha preconceito e depois, se não gostar, porque acho difícil, entender a importância hoje, especialmente hoje, de educação das crianças, de pesquisa, de conservação dos animais. Aí depois que conhecer, pode não gostar, tem todo o direito, inclusive. Então, é então, maravilhoso. Eu conheci. Agora, eu fico à disposição de você, cara, Harry. A hora que você quiser fazer outra, tirar mais dúvidas, eu estou aqui, tranquilo. Estou em casa, né? Aliás, quem puder, fique em casa ainda hoje. Né? Eu vou ficar em casa. Então, estou aqui. É um prazer, foi um prazer e continua, vai ser sempre um prazer Prazer bater um enorme, papo com super você, com enriquecedor. as pessoas. Muitos nadadores aqui felizes com as informações. Cris Fanzelli disse que ainda quem não conheceu o aquário, já para ir agendando e Chama Aqua Rio, quer Aquário visitar, vale a Marinho do pena. Rio de Janeiro. É o maior aquário da América do Sul. Ainda está fechado Aquarrio. agora. A gente vai abrir assim que for possível e seguro de ser feito. Legal, gente. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. Pessoal, vai estar gravado aí. Vai ter outra. Vocês podem ter certeza que com essa figura simpaticíssima, um conhecedor das águas, que nós diariamente estamos nadando, vai ser convidado novamente para outras lives. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Harry. É muito legal, eu adorei o papo e numa próxima a gente faz tudo de novo. Grande abraço. Se Deus quiser. Vai ficar gravado no IGTV, gente. Beijo, abraços a todos. Muito obrigado.